Saudação a todos quanto me acompanham. Chegou a hora de estudar a palavra do Senhor. Lembrando que estamos a estudar sobre o Evangelho de João e chegamos no capítulo 21. No capítulo 20, João apresenta no versículo 30 a 31 o objetivo pelo qual escreveu esse magnífico Evangelho. Chegou essa hora que Jesus Cristo aparece lá entre os discípulos. Os discípulos foram a pescar lá naquele lago. Jesus aparece e diz para eles: filhos, não tem alguma coisa para comer? E eles disseram que não temos. E em seguida Jesus disse para eles: joguem a rede no lado direito do barco, não é? Jogaram a rede nessa atividade de pesca, conseguiram muitos peixes, houve milagre. E João, o discípulo amado, que é o autor desse evangelho, deu sinal ao Simão Pedro que esse é o Senhor. E em seguida, o Pedro mergulhou na água e chegou até perto de Jesus. E outros discípulos mais tarde seguiram e depois comeram. E a partir do versículo 15 do capítulo 21 de João, começa a conversa entre Pedro e Jesus. Jesus fez 3 perguntas repetidas, do tipo: Pedro, você me ama? O Pedro respondia: sim, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe, eu te amo. E na terceira vez, Pedro respondeu com maior tristeza: o Senhor sabe que eu lhe amo. O que estava acontecendo aí? Jesus usava o amor no sentido de superioridade e Pedro usava o amor no sentido de inferioridade. Isso não diz alguma coisa? Sim. Pedro estava a mostrar a sua humildade. Por quê? Havia falhado outras vezes. Lembra quando em João capítulo 13, versículo 38, dizia a Jesus que eu vou dar vida por ti? E algo que não aconteceu. Quando chegou a hora, negou Jesus 3 vezes. Então isso pesava a Pedro. Por isso que dessa vez Pedro respondeu com humildade. Compreendeu que por si mesmo não conseguiria dar resultado melhor ao Senhor, sem que o Senhor habitasse nele, sem que reconhecesse as características importantes de Cristo, entre essas características, a humildade. E daí começou então a mostrar a sua maturidade naquilo que diz respeito à característica fundamental. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos dá a definição da humildade, que cada um considere o outro como sendo seu superior. E ele havia compreendido isso e rebaixou. E não esperava a surpresa. Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Olha a responsabilidade que Cristo estava dando nele. Alguém que uma vez negou Jesus, traiu ele, tal como Judas. Mas agora estava Jesus a dar para ele a responsabilidade. Como é possível? É que Jesus não faz exceção de pessoas. É a lição que Jesus também dá para nós. Não podemos fazer exceção de pessoas, fazer escolha. Porque o fulano caiu, não merece mais. É porque o fulano não fala bem, ou porque o fulano... Não. Para Jesus, todos somos iguais. E todos merecemos a segunda chance. Ninguém nesta vida consegue fazer as coisas perfeitamente, sem errar. Isso é a condição do pecado. Por isso Cristo sabe disso. E Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso é que nos dá a oportunidade de apresentarmos a melhoria. Por isso é que Ele disse: bate a porta do nosso coração. Quem abre, ele entra. E essa pessoa não será mais a mesma. O próprio Pedro, quando deixou Jesus entrar dentro dele, o Pedro foi admirado. Isso nós olhamos o relato de Atos dos Apóstolos, compreenderemos que muitos admiravam Pedro. Era homem letrado, mas começou a falar com intrepidez, começou a falar com toda a ousadia. E eles olharam de homem simples para um homem intelectual. A pergunta é: quem o fez intelectual? Jesus.
Por isso é que é importante nos darmos segunda chance às pessoas e Jesus fará aquilo que falta. Qual foi a reação de Pedro? Na lição de amanhã vamos descobrir qual foi a reação de Pedro. Não perca. Por isso, fica com essa lição e um abraço.